Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio da Lei 11.343, que trata sobre a Lei de Drogas. E hoje, no sexto episódio, nós vamos ir do artigo 60 até o artigo 63. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Vamos lá? Capítulo 6. Da apreensão, arrecadação e destinação de bens do acusado. Artigo 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta lei, procedendo-se na forma dos artigos 125 e seguintes do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal. Parágrafos 1º e 2º revogados. Parágrafo 3º. Na hipótese do artigo 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores. Parágrafo 4º. A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido ou Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Parágrafo 5º. Decretadas quaisquer das medidas previstas no caput deste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 dias, apresente provas ou requeira a produção delas, acerca da origem lícita do bem ou do valor objeto da decisão, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita. Galera, essa é a Lei 14.322, publicada em 7 de abril de 2022. Fiquem atentos para o seu vadimeco. Parágrafo 6º. Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos artigos 61 e 62 desta lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Artigo 60-A. Se as medidas assecuratórias de que trata o artigo 60 desta lei recaírem sobre moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será determinada imediatamente a sua conversão em moeda nacional. Parágrafo 1º. A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada à instituição financeira ou equiparada para alienação na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 2º. Na hipótese de impossibilidade da alienação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até a decisão sobre o seu destino. Parágrafo 3º. Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, seus espécimes poderão ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem. Parágrafo 4º. Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da medida provisória número 885, de 17 de junho de 2019, e que estejam custodiados nas dependências do Banco Central do Brasil, devem ser transferidos à Caixa Econômica Federal no prazo de 360 dias, para que se proceda à alienação ou custódia, de acordo com o previsto nesta lei. Artigo 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática, habitual ou não, dos crimes definidos nesta lei será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. Galera, fiquem atentos para a Lei 14.322, que foi publicada dia 7 de abril de 2022. Parágrafo 1º. O juiz, no prazo de 30 dias contado da comunicação de que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica. Parágrafo 2º. A alienação será realizada em autos apartados,
dos quais constará a exposição sucinta do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontrem. Parágrafo 3º. O juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por oficial de justiça no prazo de 5 dias a contar da autuação ou, caso sejam necessários conhecimentos especializados, por avaliador nomeado pelo juiz, em prazo não superior a 10 dias. Parágrafo 4º. Feita a avaliação, o juiz intimará o órgão gestor do FUNAD, o Ministério Público e o interessado para se manifestarem no prazo de 5 dias e, dirimidas eventuais divergências, homologará o valor atribuído aos bens. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º, 7º, 8º e 9º, até o 8º, revogados. Parágrafo 9º. O Ministério Público deverá fiscalizar o cumprimento da regra estipulada no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 10. Aplica-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 11. Os bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de asta pública, preferencialmente por meio eletrônico, assegurada a venda pelo maior lance, por preço não inferior a 50% do valor da avaliação judicial. Parágrafo 12. O juiz ordenará às secretarias de Fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, tão logo tenha conhecimento da apreensão. Parágrafo 13. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de Fazenda, devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 dias, ficando o arrematante isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 14. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para a regularização dos bens. Parágrafo 15. Na hipótese de que trata o parágrafo 13 deste artigo, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro poderá emitir novos identificadores dos bens. Artigo 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o artigo 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 1º-A. O juiz deve cientificar o órgão gestor do FUNAD para que, em 10 dias, avalie a existência de interesse público mencionado no caput deste artigo e indique o órgão que deve receber o bem. Parágrafo 1º-B. Tem prioridade, para os fins do parágrafo 1º-A deste artigo, os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida. Parágrafo 2º. A autorização judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação e de indicar o órgão responsável pela sua utilização. Parágrafo 3º. O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente ou em qualquer momento, quando por este solicitado, informações sobre seu estado de conservação. Parágrafo 4º. Quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro de licenciamento em favor do órgão ao qual tenha proferido o uso ou custódia, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à decisão de utilização do bem até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. Parágrafo 5º. Na hipótese de levantamento, se houver indicação de que os bens utilizados na forma deste artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e do uso, poderá o interessado requerer nova avaliação judicial. Parágrafo 6º. Constatada a depreciação de que trata o parágrafo 5º, o ente federado ou a entidade que utilizou o bem indenizará o detentor ou proprietário dos bens. Parágrafos
7º, 8º, 9º, 10º e 11 revogados. Artigo 62. A. O depósito em dinheiro de valores referentes ao produto da alienação ou a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos deve ser efetuado na Caixa Econômica Federal por meio de documento de arrecadação destinado a essa finalidade. Parágrafo 1º. Os depositários a que se refere o caput deste artigo devem ser transferidos pela Caixa Econômica Federal para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas, contado do momento da realização do depósito, onde ficarão à disposição do FUNAD. Parágrafo 2º. Na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial, o valor do depósito será devolvido a ele pela Caixa Econômica Federal no prazo de 3 dias úteis, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.220, de 26 de dezembro de 1995. Parágrafo 3º. Na hipótese de decretação de seu perdimento em favor da União, o valor do depósito será transformado em pagamento definitivo, respeitados os direitos de eventuais lesados e de terceiros de boa-fé. Parágrafo 4º. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal, por decisão judicial, devem ser efetuados como anulação de receita do FUNAD no exercício em que ocorrer a devolução. Parágrafo 5º. A Caixa Econômica Federal deve manter o controle dos valores depositados ou devolvidos. Artigo 63. Acabando, galera. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: inciso 1. O perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias e o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do artigo 62. Parágrafo 1º. Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao FUNAD. Parágrafo 2º. O juiz remeterá ao órgão gestor do FUNAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o local em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação, nos termos da legislação vigente. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício a requerimento do Ministério Público, remeterá à SENAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou órgão de cujo poder estejam, para os fins de sua destinação, nos termos da legislação vigente. Parágrafo 4º-A. Antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do FUNAD, o juiz deve ordenar às secretarias de Fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, caso não tenham sido realizadas, quando da apreensão, e, inciso 2, determinar, no caso de imóveis, o registro de propriedade em favor da União no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do caput e do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, afastada a responsabilidade de terceiros previstas no inciso 6 do caput do artigo 134 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, bem como determinar a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União a incorporação e entrega do imóvel, tornando-o livre e desembaraçado de quaisquer ônus para sua destinação. Parágrafo 5º, vetado. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso 2 do caput, decorridos 360 dias do trânsito em julgado e do conhecimento da sentença pelo interessado, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas assecuratórias ou os valores depositados que não forem reclamados serão revertidos à FUNAD. Galera, é isso aí. Esse foi o 6º episódio da Lei 11.343, que trata sobre a Lei de Drogas. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like para o algoritmo entender que o nosso conteúdo é de grande relevância. Um forte abraço, bons estudos. Tchau!